Graça e paz! Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Radhaças à Mesa. Nós somos a Igreja Batista Plenitude de Deus e esse é o Ministério de Mulheres da nossa igreja, Ministério Radhaças. Estamos aqui hoje com mais um episódio e um tema bem legal para tratarmos, que é o tema o Ministério Feminino segundo a Bíblia. Porque não é o que nós achamos, não é o que nós imaginamos, é o que a Bíblia diz a respeito do assunto. E temos aqui hoje duas convidadas especiais para nós debatermos sobre esse tema maravilhoso e eu quero que elas falem um pouquinho delas. Estamos aqui com a Roxane Cruz. Roxane, fala um pouquinho de você. Olá, boa tarde, meninas. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada de estar à mesa das Radhaças para falar da palavra de Deus. Roxane, eu sou mãe da Alice Cruz, esposa do Adelso. Nós servemos na Igreja Batista há 5 anos. Somos diáconos da Casa do Senhor e temos o prazer de estar aqui nesse momento para a gente conversar um pouco. Ai, gente, ela parece uma adolescente, mas na verdade ela já é casada, já é mãe. Sim. E exerce o ministério há bastante tempo, né, Roxane? Sim, exatamente. Temos aqui também a Caroline Janone. Caroline, fale um pouquinho de você. Graças a paz, meninas, tudo bem? Para nós é sempre um prazer poder estar aqui nessa mesa de comunhão, podemos juntas aprender a palavra do Senhor. Eu sou a Caroline, tenho 31 anos, que a gente ficou aqui, vamos falar sobre idade? Não vamos falar sobre idade? É bom, eu tenho 31 também. Uau! Eu sou a Caroline, eu tenho 31 anos, sou esposa do pastor Simão, tenho 2 filhos lindos e maravilhosos, Estela, que está com 10 anos, o Theo, que está com 7 anos, uma fase maravilhosa da parte do Senhor. E atualmente atuo como líder de jovens, juntamente com o pastor Simão, aqui na Igreja Batista Plenitude de Deus. Quando vocês verem aí o Ministério de Jovens engajado, o Ministério Timóteo, a gente, pela misericórdia do Senhor, está na liderança aí do Ministério Timóteo, servindo, né? Sempre tem uma oportunidade para poder estar ali agregando ao corpo e à comunhão da igreja. Amém. Elas especificamente são amigas pessoais também, pessoas com quem Deus tem me presenteado, né? E é uma honra estar à mesa com vocês essa tarde. Meninas e meninos que estão nos assistindo hoje, porque não são só as mulheres que nos assistem, né? Nós somos, como eu falei, a Igreja Batista Plenitude de Deus. Estamos localizados na Rua Silvio Lagreca, número 251, quilômetro 19,5 da Raposo Tavares, sentido São Paulo. Temos cultos, segunda de oração, 20 horas, quarta-feira, 20 horas, culto da vitória, porque a vitória vem pela palavra de Deus, não esqueça disso. Temos no domingo 2 cultos, 9 horas da manhã e 7 horas da noite. Então, você é o nosso convidado para estar conosco em um desses cultos e conhecer a nossa igreja. Vem nos fazer uma visita, amém? Mas antes de você vir nos fazer uma visita, aproveita que você já está vendo esse vídeo, está nos acompanhando nesse bate-papo nesse dia, e eu peço que você curta aí o nosso canal no YouTube, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, ativa aí o seu sininho para que todas as gravações, nós temos muitas pregações aí no nosso canal, outros podcasts também, os podcasts do Ministério Masculino, podcasts do Ministério de Jovens, vamos ter logo podcast do Ministério Infantil, então curta, compartilhe e nos acompanhe pelas redes sociais, amém? Então, para começar essa tarde, ou melhor, nesse dia, né? Porque eu não sei se você está aí nos acompanhando de manhã, de tarde ou à noite. Enfim, para começar aí a falar sobre o Ministério da Mulher segundo a Bíblia, nós vamos começar com a primeira pergunta. E será para você, Roxane. Antes de começarmos, né, a debater sobre esse tema, nos explique o que é ministério. Certo, Kátia. Eu gosto do conceito da palavra, né? Porque é algo que nos ajuda a entender quais são as origens e também não cair em falácia, que é um raciocínio, é um erro de raciocínio, né? Então, quando a gente vai para o grego, a palavra ministério, ela vem do grego diaconia, que significa comissão, serviço. Ela não condiciona a pessoa que recebe a uma posição de superioridade. É isso que a gente precisa entender. Quando a gente recebe o ministério, isso não nos coloca numa posição de superioridade de forma alguma. A tradução diz que é serviço, ou seja, é servir a Deus na sua obra com aquilo que nós temos. Então, de forma prática, a gente pode entender a palavra ministério dessa forma. Servir a quem? A Deus. Na onde? Na sua obra, com aquilo que nós temos. Olha que bênção. Então, para você que se sente
a última bolacha do pacote. Porque tem um ministério, de forma alguma. É uma condição de serviço a Deus. De serviço, é o servir. Então, não é superioridade. De forma alguma. Amém. Carol, continuando aqui falando a respeito desse assunto, eu queria que você nos contasse um pouquinho de como você descobriu o seu ministério, o chamado que Deus lhe entregou. E, através disso, claro, né, passar para os nossos telespectadores, as pessoas que nos acompanham, porque, querendo ou não, isso é algo que é uma interrogação muito grande, né, na cabeça de algumas pessoas, principalmente os novos convertidos, né? Como eu descubro o meu ministério, como eu descubro o meu chamado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de como você descobriu o seu, para que quem está nos assistindo também possa descobrir para que foi chamado. Ô, Kati, é uma pergunta bem interessante, porque assim, quando nós mulheres somos alcançadas, os homens também são alcançados pelo Senhor para a salvação, e a gente começa a se envolver nas atividades da igreja, começa a brotar o desejo de servir, é como se ecoasse dentro da gente, e agora? Qual é o meu chamado? E agora o que eu faço? E às vezes, se a gente não tem uma linha de raciocínio muito boa, isso acaba até mesmo subindo para a nossa cabeça e a gente acaba colocando os pés pelas mãos. E é muito engraçado que o Simão, o meu esposo, toda vez que ele vai contar, ele fala que do dele, ele sempre passou por todas as áreas, porque ele estava perdido sem saber como fazia, né? E a gente precisa ter muito claro na nossa mente que o quê? Quando o Senhor nos alcança, o nosso chamado é para nós cumprirmos o ID. Todas nós. Você, mulher que está aí assistindo, você... Ah, Carol, mas eu comecei a minha fé agora, comecei a me descobrir agora em Deus. Então, assim, para que o Senhor nos chama? Todas nós, o Senhor nos chama para cumprirmos o ID do Senhor. Sim. A grande comissão, somos comissionados para essa missão. E a gente precisa ter isso muito claro. O que vai diferenciar é o quê? É como nós iremos exercer esse cumprimento do ID. Porque cada uma de nós, Deus vai ter uma maneira particular, cada uma de nós, Deus vai ter uma forma de falar. E isso. A gente trabalha com jovens, eu já tenho bastante tempo assim nessa caminhada de liderança de jovens. E até quando a gente estava durante a semana conversando e pensando, e o Senhor me lembrava. Eu lembro muito nítido, um dia, eu participava do grupo de jovens, eu era recém-casada com o Simão, a gente tinha poucos anos assim de casado. Devia ter o quê? Uns 2 anos de casada. E lá na igreja que a gente congregava, o grupo levantava para ir cantar lá na frente. Certo. E, obviamente, a liderança levantava e ia cantar junto com o grupo, né? E naquele dia eu não fui. Não fui levantar, sabe? Aquele dia que você tá meio chorosa, assim, com Deus. E falei, ai, Senhor, não quero mais. E eu lembro muito nítido, gente, que eu estava sentada e eu vi aquele grupo de jovens louvando ao Senhor. E era como se Deus colocasse nitidamente, eu sentia Deus colocando um amor no meu coração sobre os jovens. Por eles. E é uma coisa sobrenatural, porque cada uma de nós vai ter uma experiência particular com Deus, porque Deus ele tem as suas peculiaridades com cada uma de nós. Mas para que a gente possa viver essas experiências com Deus, para que a gente possa viver de uma forma plena, a gente precisa ter algumas coisas muito bem alinhadas dentro do nosso coração, dentro do nosso interior. Porque Deus ele não é um Deus que trabalha de qualquer maneira. Verdade. Deus ele não é um Deus que ele vai agir de uma forma desordenada, vamos assim dizer. E eu até separei aqui, talvez você está aí nessa fase de falando assim, ai meu Deus, eu quero saber para que o Senhor me chamou. Já entendi que o Senhor me chamou para cumprir o ID, já entendi que o Senhor me chamou para propagar as boas novas do Evangelho. Então, como eu irei fazer isso? Eu até separei aqui algumas anotações de como a gente pode fazer isso. A primeira coisa que a gente precisa fazer é nós precisamos entender quem é Deus. E verdade. Quando eu falo entendemos quem é Deus, é muito sério isso, porque a todo momento, o século presente, ele quer nos colocar, nos pintar e fazer a gente comprar a ideia de um Deus que não é bíblico. Exato. Então, há uma importância no tempo presente a gente gastar tempo lendo a palavra. Sim. Gastar tempo lendo as escrituras, porque a gente precisa entender o Deus ao qual nós servimos. Se o ministério é sobre servirmos a Deus, sobre fazermos a vontade desse Deus, peraí, mas quem é esse Deus? É o Deus que eu imagino, que é só flores, arco-íris e o pessoal só pinta... amor. Só amor. É o Deus que é paz e amor e é só pintado de unicórnio e lindo e maravilhoso. E não, a gente precisa entender a justiça de Deus, a verdade de Deus, o amor de Deus. E a gente só vai conseguir fazer isso quando nós gastarmos tempo estudando a palavra. Porque não vai ter outra maneira de nós conhecermos o verdadeiro Deus da Bíblia, se não for gastar tempo conhecendo e lendo as Escrituras. Por isso que é muito importante. E depois que nós entendemos quem é Deus, a gente já tem esse conceito muito definido no nosso coração, nós precisamos também ter uma clareza muito clara, sim, do sentido de quem nós somos nesse Deus. Sim.
Porque muitas vezes a gente chega na igreja e a gente chega cheio de carrapicho quando a gente vem, né? Sim. A gente passa por algumas coisas, a vida que vai nos levando para algumas atividades, e a gente chega cheio de carrapicho na igreja. E a gente precisa entender quem nós somos agora nessa nova identidade dada por Deus. E a gente precisa ter muito claro também o quê? Quem somos como pecadoras, porque a palavra de Deus a todo momento vai mostrar a nossa natureza pecaminosa. E dentro de ministério isso é muito importante, sabe por quê? Para o ministério não subir para a nossa cabeça. É igual eu ia falar agora que a Roxane trouxe assim, bem já papo, né? Toma, que a bênção é tua. Ministério não é um lugar de superioridade, é um lugar de serviço. Então, todos aqueles que recebem de Deus esse ministério, esse chamado, ele tem que estar pronto a servir. E quando eu sirvo, né, ao meu irmão, eu vou ter que estar preparada, Carol, para muitas vezes identificar os meus erros, os meus pecados. Porque se eu não entender que eu sou pecadora, eu não vou olhar para o meu irmão com um olhar de compaixão. De misericórdia. De misericórdia, né? Isso. Porque a gente vai se deslumbrando com as coisas. A gente começa a achar que, igual o pastor Silas brinca, que a gente é a bolinha da bolinha, que a gente... E a gente precisa entender aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de nós. Que nós somos, sim, falhos, somos pecadores, somos filhos agora alcançados pela misericórdia, pela graça de Deus, sim. Mas a gente precisa ter muito claro isso, Cátia, porque quando a gente fala de ministério, a gente fala sobre servir o corpo de Cristo, sobre servir uma comunidade em um todo. E eu não posso colocar à minha disposição para servir essa comunidade baseada nos meus achismos, baseada naquilo que eu quero, baseada no meu egocentrismo. Sim. Eu não posso. Então, a gente precisa entender quem esse Deus é. A gente precisa entender quem nós somos nessa nova identidade como filhas de Deus. E até mesmo quando nós vamos buscar essa identidade de filhas de Deus, a gente tem que perguntar para Deus, quais são os meus pontos fortes? Quais são os meus pontos fracos? Porque a gente brinca muito que quando as pessoas falam de ministério, rotula em dois pilares. Sim. Ou é para louvor, ou é para pregar a palavra. É muito engraçado quando a gente pega e fala assim, eu vou fazer o quê na igreja? Logo vai rotular em dois pilares. Ou o Senhor vai me chamar para o louvor, ou o Senhor vai me chamar para... E a igreja, ela vai muito além disso. Verdade. Porque se todos nós fôssemos chamados para louvor e palavra, a gente que conhece bastidor de igreja, a gente sabe que muita coisa ia deixar de ser feita. Verdade. Se tivéssemos só nós aqui falando e não tivesse Samuel trabalhando ali atrás, exercendo o ministério dele, não é? Como que a gente ia ter esse podcast alcançando várias vidas, Verdade. sendo propagado para as nações? Não ia acontecer, e a gente precisa ter muito claro isso. Perguntar, Senhor, quais são, se conhecer e falar quais são os meus pontos fracos, quais são os meus pontos fortes. E também é importante a gente gastar tempo em oração, perguntando para Deus o seguinte, Deus, quais são os meus talentos, quais são os dons que o Senhor confiou a mim? Porque, gente, ministério sempre vai ser para agregar, para se derramar sobre o outro. Nunca vai ser. Sobre você, né? Nunca vai ser sobre você. Nunca vai ser sobre girar no seu próprio umbigo. Verdade. Porque a gente vive uma geração egocêntrica, né? Então a gente acha que o ministério, Deus vai me dar um ministério para eu fazer, para eu aquilo. E não é sobre nós. Amém. É sobre anunciar as boas novas do Senhor. Amém. Eu quero aqui deixar agora esse momento até de agradecimento, né? Nós temos pastores, os nossos pastores sêniores, pastor Silas Dourado e pastora Cida Dourado, são pastores que acreditam muito no ministério feminino, né? E nós, mulheres, somos diariamente, né? Convidadas, né? A exercer esse ministério com alegria, com satisfação. Aqui na nossa igreja, e é tão engraçado, foi muito importante a Carol falar a respeito de não ter apenas 2 ministérios para exercer, né? Palavra e louvor. Né? E aqui eu louvo a Deus, nós estamos passando algumas fotos aqui de algumas mulheres da nossa igreja exercendo seus ministérios. Então, temos mulheres no Ministério da Palavra, a Roxane é uma das mulheres que exercem esse ministério, a Carol também, além da liderança com os jovens. Nós temos Laís, com o Ministério Infantil, mas também que traz o Ministério da Palavra. Nós temos a pastora Cida, que é uma mulher assim... que, meu Deus, né? Como a gente aprende o servir de verdade com ela, né? Nós temos as meninas que trabalham na parte da cozinha, né? Da parte dos eventos da igreja. Eu não tenho fotos delas, eu não tinha. Inclusive, é uma missão que eu vou dar quando eu sair daqui, né? Para o pessoal da mídia acompanhar registrar mais, né?
missões. Nós temos a Dani, que está junto ali de frente com o seu esposo, o evangelista Adriano. Obra social. Né? Na obra social, no evangelismo, a mulher que pega firme. Nós temos as diaconisas da igreja, que são mulheres assim, louvamos a Deus, porque nós chegamos, a igreja está limpa, a igreja está adornada, nós temos a igreja decorada, nós temos a igreja, copos, água, né? Tudo os detalhes, os detalhes, né? a nossa volta, assim, e tudo isso exercido pelas mulheres da nossa igreja. Então, o que seria da igreja sem o Ministério das Mulheres, né? Se as mulheres não entendessem seus papéis e se elas não exercessem esse ministério com amor, esse chamado com amor. Então, você que está nos ouvindo, você que é ovelha dessa casa, primeiramente, somos muitas, mas temos lugar para todas. Todas nós podemos, né? Exercer o nosso ministério, o nosso chamado com excelência. Nós temos as mulheres que são intercessoras mesmo, né? Eu acredito muito que eu continuo de pé por causa da intercessão de mulheres que louvamos a Deus, que receberam o chamado do Senhor e têm colocado esse chamado em prática, né? Então, a todas vocês que exercem o ministério aqui na nossa igreja, mas também em outra igreja, porque depende do reino de Deus, não é sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre a nossa casa, mas o reino de Deus sendo alcançado, né? Sendo cada vez mais abençoado pelas mulheres que colocam a mão na massa, né? Então, louvamos a Deus, viu, meninas? Jesus as abençoe. E, Roxane, quando você descobriu o seu chamado, em algum momento você resistiu a ele? Ou você se sentiu impedida de exercer esse chamado, esse ministério? Então, falando um pouco de experiência pessoal, quando eu descobri meu chamado, eu tinha 12 anos de idade. Uma vez Deus usou o pastor na igreja que eu congregava e ele falou assim: Roxane, eu olho para você e eu vejo letras saindo da sua boca. E eu fiquei assim, como assim, Deus? Ele falou, eu vejo letras e Deus vai te usar de uma forma muito especial. Eu não tinha assimilado aquilo, porque o meu desejo era ser profetisa, assim, assim diz o Senhor. E não deixa de ser, né? Porque hoje o exercício do profeta é a ministração da palavra. Depois eu fui entender isso na época. Aí ele me deu uma oportunidade para ministrar. Para dar uma saudação. E aí eu li aquela passagem lá quando fala da figueira, que Deus, por ela não ter dado fruto, Jesus amaldiçoou. E aí eu discorri sobre aquele texto, né? E aí depois o pastor veio, eu fiquei assim, por que ele está falando isso? Ele veio me parabenizar. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu falei, eu só li um versículo e expliquei sobre o versículo. Mas assim, na minha mente, nada demais. Foi tão básico, gente. Mas é porque ela é muito jovem também, né? Eu não tinha entendido. Eu falei, eu não fiz nada demais. Aí passou. Aí depois o pastor precisou se mudar de igreja. E eu fui para uma outra igreja local, no mesmo local ali. Ele precisou se mudar de cidade, perdão. E eu continuei congregando na outra igreja. E aí, eles me deram também a oportunidade de ler o mesmo texto, a mesma saudação. E aí, depois eles vieram. E eu fiquei, meu Deus, eu não sei o porquê que essas pessoas vêm falar, parabenizar, sendo que, assim, gente, eu fiz o que qualquer um poderia fazer. Só que ali, naquela igreja, Deus me fez entender que não. O que Deus deu a mim não vai dar para todos. O que Deus deu para o outro não vai dar para mim. E eu acho que a gente precisa ter essa maturidade, porque às vezes a gente deseja uma coisa e Deus está te direcionando para outra. Então, eu descobri o meu chamado dessa forma, assim, na verdade, tendo a oportunidade, abraçando as oportunidades que eu tinha. Jamais eu tive aquele pensamento assim, não posso fazer o que eu quero, então eu não vou fazer nada. Porque tem pessoas que se recluem na obra do Senhor, porque, assim, a oportunidade que ela queria não veio. Mas está vindo muitas outras oportunidades que vai abrir a mente dela para entender o caminho que ela tem que seguir na obra do Senhor. E ela está rejeitando essa oportunidade, viu, mulheres? Às vezes a gente rejeita oportunidades ali de se envolver na obra, porque não é como a gente queria, e naquele envolvimento Deus vai te dar a diretriz daquilo que é para você fazer. Isso. Então, muito cuidado. Eu vou esperar aquilo que eu quero aparecer. Não. Foi falado em outro podcast, aquilo que vier a tua mão para fazer, faça. Conforme tuas forças, mas faça. Porque dentro daquela oportunidade, Deus vai te dar um caminho. E aí, como era aquela oportunidade que estava servindo, como vive Deus, não era aquilo que eu buscava para mim.
Tipo, eu nunca me imaginei lá pregando. Tipo, não era, mas a oportunidade veio e eu falei, amém, Senhor. E foi assim que eu entendi, abraçando a oportunidade que veio. Então, mulher, abraça as oportunidades de trabalho que você está tendo na obra do Senhor, porque através disso você vai entender. Deus vai te dar uma luz naquilo que é para você fazer. E aí você falou sobre... Se você resistiu em algum momento. Se eu resisti ou se eu me senti impedida. Resistência, não. Eu não tive, porque foi algo que aconteceu com muita naturalidade. Assim, não foi algo que eu busquei, que eu fui atrás. Mas medo, sim. Muito medo. Porque ter medo é diferente de ser resistente, gente. Sim. O medo é aquilo que vem para será que vai, será que não vai? E como que eu supero esse medo? Entendendo que a responsabilidade é de Deus. Amém. Né? A minha responsabilidade é de me preparar, mas a palavra não é minha. Josué 1:9 foi assim, não te mandei eu? Se esforça. Tem de bom ânimo, seja forte, medita na palavra de dia e de noite, e eu serei com você. Então, assim, eu não resisti nunca de dizer assim para Deus, eu não vou fazer, não quero mais, assim, de ter medo. Senhor, será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Me dá uma força, me dá uma luz nesse aspecto. Mas a coragem, ela não é a ausência de medo. Uhum. Ela é a presença do medo e a superação dele. Né? A gente acha que coragem não é você ter medo, tá errado. Coragem é você ter medo, mas conseguir superar. Isso é ser corajoso. E com relação a se sentir impedida, sim. Tanto por Deus, quanto por homens. Por quê, irmã? Você tá falando assim, Deus nos impede? Sim. Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as coisas e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém. Houve um tempo que Deus estabeleceu o chamado, mas há o tempo de ir e há o tempo de meditar. Quem não senta para aprender, não levanta para ensinar. Amém. Então, muitas vezes, é Deus que nos impede para falar assim, agora é o tempo de você sentar para aprender. E eu preciso respeitar esse tempo. Eu preciso entender que o diabo está se levantando contra a minha vida. Nossa, fulano está se levantando contra a minha vida. Não. Deus está se levantando contra a tua vida e te dizendo, é hora de você ficar sentada. E, na verdade, eu usei o termo Deus está se levantando contra a tua vida, mas não é. Deus está se levantando pela sua vida, por sua vida. Porque é hora de você simplesmente sentar, respirar, aprender, tomar um fôlego. É o cuidado de Deus com a nossa vida. Então, nem sempre todo impedimento vem da parte do homem, nem da parte do diabo. Eu quero frisar aqui que eu me senti impedida por Deus. Amém. De fazer. Porque não era um momento ali, era um momento de eu respirar, de eu cuidar da minha família, cuidar da minha filha, de eu sentar para meditar, tomar aquele fôlego, sabe? Uhum. E eu me senti, respeitei esse tempo e dou graças a Deus por ele. Amém. É como o Carol nos falou, né? Iniciando a nossa conversa, Carol, você disse, é importante que saibamos quem Deus é. E se nós somos as filhas desse Deus, sabemos que Ele é soberano sobre tudo e todos. E a Bíblia diz que todas as coisas juntamente cooperam para o bem dos que amam a Deus, né? Então, quando eu entendo quem é Deus e eu entendo que Ele é soberano sobre tudo, não são as pessoas que me impedem. Não é o diabo que se levanta. É o meu Deus, que é quem me deu a capacidade, que é quem me deu o chamado. Ele está agindo para quê? Eu tenha esse tempo de me sentar, esse tempo da comunhão, esse tempo de receber, para depois, sim, eu me levantar. Né? Então, louvado seja Deus. Ô, Kati, eu ouvi na Rox falar sobre que ela não resistiu e eu pensando, meu Deus, como que são polos muito diferentes. porque você resistiu porque já, teve um momento na minha caminhada que eu resisti. E, basicamente, assim, tem também aquele exercício que a gente resiste muito mentalmente falando. Sim. Às vezes, a gente não resiste em ações, né? Porque para os outros, a gente quer literalmente mostrar a superioridade. Isso, a gente quer mostrar que se estamos no jogo, vamos lá. Mas, muitas vezes, eu tive conflitos de resistir e ter batalhas de dizer assim, Senhor, não quero. Não quero, não quero. E é importante a gente frisar isso, porque a gente precisa entender que existem as duas lados. Isso, existem as duas características, porque, às vezes,
A gente vive numa era de uma romantização muito exacerbada sobre as coisas, né? E às vezes você é mulher que tá ouvindo e falando assim, meu Deus, mas eu resisti tanto, e agora o que será de mim? E às vezes a gente resiste pela imaturidade. Sim. Às vezes a gente resiste porque a Pelas gente limitações. E porque a gente ainda tá numa fase, Rox, que a gente ainda não tá disposta a literalmente ceder a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Porque às vezes Deus já esclarece para nós aquilo que ele tem ministerialmente falando para as nossas vidas como mulheres, só que a gente não tá disposta de tirar a nossa mão e falar assim, Senhor, então tá bom, pode ir na frente e agora eu vou só seguir os seus passos. E por muitas vezes eu tive esse conflito de ter uma briga interna, assim, de falar, Deus não quero, Deus não quero. E parece que quanto mais você fala, Deus não quero, mais Deus te aperta, mais Deus te coloca no moinho e fala, minha filha, você não entendeu que as coisas é do jeito que eu quero, não do jeito que você quer. Então, se você é mulher que tá assistindo esse podcast aí, e você tá passando também por essa fase, entenda que é natural. É natural, não é o ideal, mas é o natural por causa da nossa natureza pecaminosa. Porque por queremos ser controladoras. Nós, mulheres, temos uma tendência exacerbada, queremos ser controladoras e Controlar tudo. Cada detalhe, até aquilo que Deus vai fazer. Nas nossas vidas, a gente quer controlar, a gente quer olhar e falar assim, não, Senhor, então vai ser nesse jeito, nesse tempo. E não é, é sempre no tempo do Senhor. Ai, Verdade. Deus! Que gostoso, né, essa conversa. Ô, Carol, então, já que entramos nesse assunto, qual que é a prioridade? A prioridade da mulher cristã para exercer o seu ministério? Porque tem prioridades, Exatamente. né? E a gente precisa entender, quando a gente fala de a mulher cristã exercer seu ministério, a gente precisa muito bem claro, Kátia, entender que a nossa prioridade é sempre fazer a vontade do nosso Pai Celestial. Amém. Porque quando a gente fala de ministério e quando a gente vive o ministério na prática, vai ter muitas pessoas falando ao nosso derredor. Vai ter muitas pessoas trazendo os seus achismos sobre aquilo que a gente deve ou não deve fazer. E a gente precisa ter uma clareza muito grande que a nossa prioridade deve ser a fazer a vontade do nosso Deus. Até quando a palavra do Senhor vai dizer, Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E a gente precisa ter isso muito cravado no nosso coração. O próprio Cristo, quando veio à Terra, ele nos ensina que ele veio para fazer a vontade do Pai. Verdade. E não para fazer a sua própria vontade. Então, ministerialmente falando, quando a gente não tem isso muito cravado no nosso coração, a gente começa a colocar os pés pelas mãos e a gente para de fazer o nosso ministério ser para agradar ao Senhor, para fazer aquilo que Ele nos designou fazer, e a gente começa a fazer coisas para agradar pessoas, para ter uma posição de destaque, porque a gente quer sempre... Gente, uma coisa que a gente precisa entender é que a nossa natureza pecaminosa, ela é terrível. Verdade. Somos tendenciadas a sempre querer ser egocêntricas, sempre querer ter ali um destaque, e a gente precisa sempre, a todo momento, estar debaixo de oração e falar, Senhor, mata essa pessoinha que existe aqui dentro, esse ser, porque não é nada bom, para que venha florescer aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para que a gente possa fazer a vontade de Deus. Então, a nossa prioridade ministerial sempre deve ser fazer a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Posso complementar? Pode. Aqui no livro de Juízes também, né, capítulo 4, onde fala do contexto de Israel e a forma como Débora foi apresentada, o versículo 4, ele traz uma ordem que eu acho importante a gente colocar aqui dentro desse contexto, que vai complementar exatamente o que Carol falou. A Bíblia apresenta Débora dentro de um contexto devastador de Israel, e a forma como a Bíblia apresenta traz-nos uma ordem de prioridade que a gente pode encaixar aqui dentro da nossa conversa. O versículo 4 diz assim, ó, Débora, primeiro lugar, identidade pessoal. Profetiza, segundo lugar, serva de Deus. Mulher de Lapidote, ela atendia ao marido. Então, primeiro, identidade pessoal, como profetisa, ela atendia a Deus, e como esposa de Lapidote, ela atendia ao marido, a sua família. Liderava Israel naquele tempo. A autoridade civil, não é eclesiástica, porque muitos usam isso para dizer que Débora foi uma... Não, autoridade civil. Mas a ordem como a Bíblia coloca, eu acho que cabe a gente trazer aqui, porque, em primeiro lugar, fala de identidade pessoal, exatamente o que a Carol falou. Saber quem você é. Sim. Entendeu? E o segundo lugar fala sobre profetiza, o ministério dela como profetisa, ela atendia a Deus. Então, em Deus.
E em terceiro lugar, mulher de Lapidote, ela era esposa. Ai, por que eu não posso inverter essa ordem? Porque se eu inverto e coloco o meu papel de esposa para depois colocar minha comunhão com Deus, eu vou ter problema. Porque como esposa, eu preciso primeiro ter a comunhão com Deus para exercer o meu papel de esposa e depois ali auxiliar o meu marido, auxiliar a minha família, mas primeiro eu tenho que ter a minha identidade bem resolvida e tenho que ter a minha vida com Deus também em primeiro lugar, porque se a minha vida com Deus estiver em primeiro lugar, eu terei suporte para o meu marido, eu terei suporte para a minha família, eu terei suporte para fazer aquilo que eu preciso ser e em último lugar, né? Infelizmente, muitas mulheres estão colocando o seu papel civil na sociedade em primeiro lugar, Kate. Mas a ordem como a Bíblia apresenta a Débora, ela coloca o papel dela de autoridade civil em último lugar. Ah, isso significa que tem que ser menos importante? Não, irmã. A gente está falando aqui de ordem de prioridade. Eu não posso pegar o meu trabalho e colocar na frente de Deus, colocar na frente da família, colocar na frente do esposo. É uma ordem que está sendo apresentada aqui, a gente precisa olhar para isso, porque a gente passa despercebido por esse texto, mas é um texto que faz a gente entender que a autoridade civil, o cargo que ela exercia foi colocado por última, que foi colocado antes da comunhão, depois da comunhão com Deus e depois da sua família. E a mulher, hoje em dia, infelizmente, a sociedade, e essa é uma parte até que a gente tem cuidado de falar, né? Porque a sociedade, ela está colocando o papel da mulher em primeiro lugar, antes de colocar a identidade dela, antes de colocar a comunhão, antes de colocar a família. Você pode ser quem você quiser e na hora que você quiser. Biblicamente falando, isso está errado. Profissionalmente falando, né? A profissão é o que, só para poder, que a Roxane colocou a nossa posição na sociedade, né? Então, profissionalmente falando, né, Rox? No final, por último, é a minha profissão, mas primeiro vai vir minha identidade, e nós precisamos entender que somos filhas de Deus. Segundo, vem o nosso serviço no reino, o nosso ministério, o nosso chamado, nossa família, e aí sim, a nossa profissão. Bem colocado. Muito interessante, né? E sendo assim, né, usando essa prioridade, colocando aí cada coisa no seu lugar e entendendo que primeiro é o reino de Deus e a sua justiça para que todas as outras coisas, que é o que o texto nos diz, seja acrescentado, a mulher pode exercer o seu ministério de forma independente? Independente, não. De forma alguma. Individualmente, sim. Independente, não. Eu vou explicar a palavra. A independência, ela te desvincula de qualquer tipo de autoridade, de qualquer tipo de prestação de contas. E de forma alguma, em todo momento da Bíblia, a Bíblia fala que nós precisamos respeitar as nossas autoridades. As nossas autoridades pastoral, as nossas autoridades dentro de casa, as nossas autoridades civis. Então, em todo momento, a Bíblia aponta que nós temos que estar debaixo de uma autoridade. Sim. Então, a independência, ela te desvincula disso. Ela tira de você a responsabilidade de estar debaixo de alguma coisa. Então, por isso que, biblicamente falando, o ministério independente não é respaldado. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. E por que eu falo individualmente? Porque é o seu chamado com Deus. Naquele grande dia, a gente não vai poder chegar diante de Deus e dizer que eu não fiz porque fulano, eu não fiz porque ciclano, mas o teu chamado, ele é individual. Sim. O teu chamado, ele não está vinculado ao que Deus tem na vida do outro. O que Deus tem na vida do outro é o que Deus tem na vida do outro. O que Deus tem na tua vida, você vai responder por ele naquele grande dia. Então, individualmente, a gente precisa estar bem resolvido quanto a isso, mas independente, não. A Bíblia não nos traz respaldo para isso. Como solteira, Kate, quando eu era solteira, porque eu descobri o meu chamado quando eu tinha, ali eu falei 12, 15 anos, e quando eu era solteira, mas você não tinha um marido, então você podia... Negativo. Eu estava debaixo de autoridade pastoral. Eu estava debaixo da autoridade da minha mãe. Meu pai não era crente. Meu pai não servia a Deus, então eu precisava conversar com a minha mãe. Mãe, posso? Mãe, o que a senhora acha? Meu pastor... E tem uma coisa, quando o pastor dizia não, era não.
Não tinha isso de dar um jeitinho e sair e ir pregar. Não tinha isso. O pastor dizia não, eu ficava chateada, mas eu ficava. Então, era não. Mesmo solteira, aí depois que eu me casei, agora é com o meu esposo que eu converso. Agora é com o meu pastor que eu converso. Então, é debaixo dessa autoridade, é debaixo dessa bênção que a gente precisa estar condicionado. Amém. É engraçado que nós temos, né, a gente falou um pouco disso antes, né? Uhum. E Efésios capítulo 5, versículo 22, fala sobre o ministério da mulher, né? Que a esposa, ela é uma palavra que hoje a sociedade não pode ouvir. Não pode, é A abominável. mulher precisa ser submissa ao marido. Gente, como isso tem causado assunto, né? No mundo que nós estamos... Mas, assim, é muito fácil eu ser submissa a um homem, porque o texto não fala só da mulher, tá, gente? Então, o pessoal aí que gosta de falar o que não entende, lê a Bíblia primeiro. Capítulo 5 do livro de Efésios, ele vai explicar o que é o papel da mulher, mas vai explicar também o papel do marido. E a Bíblia diz que o marido é aquele homem que, assim como Jesus se entregou pela igreja, esse marido é o que se entrega por essa mulher. Então, é muito fácil essa mulher ser submissa a esse marido, desde que ele seja esse homem, né? Esse marido. Então, quando a Bíblia vai dizer que a mulher é submissa ao marido, ou seja, eu não exerce ministério por conta própria, porque você tem, primeiro, a autoridade dentro da sua casa, que é o marido. E eu achei muito interessante a Roxane falar que ela tem a autoridade eclesiástica do marido, mas também a autoridade do seu pastor como membro de uma igreja, né? Então, para pregar aqui dentro, uma agenda é feita, né, para as pessoas, né, que não estão aqui inseridas no nosso contexto, né? É feita uma agenda e a gente está servindo a igreja aqui, né, com amor, com alegria, com muito estudo, porque se não for assim, pastor Silas pega a gente de jeito. Mas existe uma autoridade dentro da sua casa que você obedece, a autoridade na igreja que é o seu pastor, e aí sim você exerce seu ministério, né? Exatamente. E muito importante, né, Carol? Você que é líder de jovens, deixar claro para as jovens, né? Que as moças podem exercer seus ministérios? Podem, devem. Inclusive, 1 Coríntios 7,34, Paulo vai ensinar como que os solteiros precisam servir ao Senhor, né? E o conselho aí, Carol, me diga aí, para as jovens, para as moças solteiras exercer seus ministérios. Para as moças solteiras, elas precisam entender que, tanto as casadas quanto as solteiras, mas o princípio de tudo, gente, é Deus não opera onde há desobediência. Amém. Porque às vezes a gente vai de uma sede tão exacerbada de fazer a vontade de Deus, aí as solteiras começam. Ah, mas meu pai e minha mãe não é cristão. Aí começa a mentir pro pai e pra mãe. Aí começa, mas não sei o quê, meu líder não deixou eu fazer tal coisa que eu queria fazer. E aí começa a mentir pra líder. Gente, Deus não vai operar onde há desobediência. Se a desobediência está reinando, a mão de Deus ela é tirada dali. Verdade. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que trabalha de uma forma coerente. Deus é um Deus justo. Então, as mulheres, as meninas jovens que estão aí com uma sede de servir ao Senhor, louvado seja Deus por isso, mas faça do caminho correto. Chama a sua liderança, chama o seu pastor, converse, fale sobre o seu desejo de servir ao Senhor. Chegue em casa, converse com os seus pais. Ah, Carol, mas o meu pai e minha mãe não servem ao Senhor, eles não são ainda assíduos na igreja. Mas mesmo assim, gaste tempo falando, porque às vezes vai ser através de você honrar o seu pai e a sua mãe, vai ser através de você sentar com ele, que o Senhor pode iluminá-los para a salvação, e eles podem perceber, nossa, olha, mesmo eu não indo para a igreja, minha filha, ela tem a dedicação de chegar a mim, perguntar a minha opinião, e isso é louvável e Deus honra isso. Amém. Então, a gente precisa ter muito bem isso esclarecido, porque Deus ele não vai operar onde a gente quer estar desobediente, passando, dando nosso jeitinho feminino. Sabe que a gente fala que mulher é astuta, né? E ela vai querendo manipular situações, ela vai querendo ganhar as causas da forma dela, e não é assim, gente. Se nós queremos estar em conformidade com a palavra de Deus, se nós queremos estar debaixo da bênção do Senhor sobre as nossas vidas, nós precisamos parar de ser manipuladoras e precisamos, literalmente, assim, deixar Deus agir da forma correta nas nossas vidas. Amém. Rô, você falou algo agora que foi bem direto, assim, na questão de que o chamado, ele não pode ser exercido, né? Um ministério independente, mas individual, né? E é interessante a gente falar sobre isso porque pelo menos a maioria das vezes, o que acontece? O ministério, no caso do casal, né? O ministério
do homem e da mulher, algumas vezes não é igual. Exatamente. Às vezes o marido foi chamado para algo, né? E eu, como esposa, vou abraçar. Mas a esposa não necessariamente tem o mesmo chamado do marido. E às vezes a gente precisa conciliar isso, né? Um entender o chamado do outro. E apoiar, né? Apoiar, respeitar, tá junto, né? E como que a gente pode, Rô, dentro da palavra de Deus, como é que a gente pode dividir isso? Como é que a gente pode... Como podemos nos ajustar a isso, né? Um entendendo o chamado do outro. Algumas dicas eu aprendi como líder do Ministério de Mulheres, que é essa que está aqui na minha frente, Catiane. Ô, Jesus! Gente, é delicado de falar isso, né? Porque a comunicação é o maior problema do casal. E para ajustar esse ponto que você está falando, precisa de comunicação. Um entender o ministério do outro, né? Deixar bem claro um para o outro. E a compreensão, a ajuda, né? Eu acredito que a conversa é algo que vai nos ajudar muito a entender a visão do outro, a percepção do outro. O Adelson, que é o meu esposo, ele me corrige muito, muito. Eu falo, amor, eu já me cobro bastante. Aí você vem e me cobra mais. Ele fala, mas é porque às vezes eu tô vendo de fora e tem situações que você não vê. Precisa ter humildade para aceitar isso, né? Para aceitar, exatamente. E eu, como comecei o meu ministério antes dele, eu tive essa dificuldade. Não vou chegar aqui e falar que foi tudo bem de forma alguma. Eu tive essa dificuldade de entender que ele poderia me agregar, mas eu tinha que conversar, eu tinha que mostrar, eu tinha que colocar, eu tinha que compartilhar. Sim. Hoje, nas mensagens, eu preparo, inclusive, esse foi uma das conversas que a gente teve antes de sair de casa, conversei sobre o tema, a gente conversou sobre os assuntos e ele me ajudou muito. Então, é gostoso quando existe esse compartilhamento, quando existe essa conversa, quando existe essa harmonia, né, de um entender. E ele também, quando ele precisa preparar alguma coisa, ele pede minha ajuda, eu dou uma dica, uma orientação. E aí, falando da minha dificuldade dessa transição de solteira para casada, o Espírito Santo de Deus me exortou muito sobre isso. Quando solteira, né, eu exerci o meu ministério de forma individual, e aí eu acostumada a preparar minhas mensagens sozinha, Kátia, ir para os lugares sozinha, porque minha mãe estava em casa cuidando de casa. O meu pai, infelizmente, tinha problemas alcoólicos. As minhas irmãs envolvidas em outras atividades. E aí, quando eu casei, demorou um tempo para eu entender, assim, você não está mais sozinha, né? E aí, recentemente, o Espírito Santo me alertou naquela passagem lá de Gênesis, capítulo 3, desculpa. Capítulo 3, quando Deus fala com... Capítulo 2, quando Deus cria o homem, e ele fala assim, não é bom que o homem esteja só. Gente, eu já li a Bíblia, e essa passagem várias vezes. Mas nesse dia, né? Carol... O Espírito Santo ilumina, assim. Eu vou até me ajeitar. Eu li aquela passagem... Nada melhor que os Tapa Santo, gente, adoro. Tapa Santo. E o Espírito Santo ficou aquela semana toda. Não é bom que o homem esteja só. Eu no trabalho, de repente, eu lembrava. Não é bom que o homem esteja só. Eu fazendo a comida, de repente, eu lembrava. Não é bom que o homem esteja só. Eu falei, Deus quer falar comigo, Senhor. Fala que a tua serva ouve. Aí Deus falou assim para mim. Quando Eva estava... conversando na árvore, com quem que ela estava? Aí eu falei assim, quando Eva foi até a árvore proibida para olhar o fruto, com quem que ela estava? Aí eu falei assim, ela estava sozinha. Aí Deus me falou, quando você faz as suas atividades, com quem que você procura estar? Eu falo, na maioria das vezes, sozinha. Quando não dá para o Adelson ir, eu vou sozinha. Aí Deus falou comigo, é por isso que eu estou te falando, não é bom que o homem esteja só. Não tem nada de errado o homem estar só. Mas, se Eva tivesse com Adão ao lado, a probabilidade dela ter caído na tentação, ter cedido à manipulação da serpente, teria sido bem menor. Então, o que Deus me falou assim? Não é pecado, mas é uma brecha estar sozinho. Viu? Mulher que é casada, homem que é casado,
pessoa que tem o seu companheiro, o seu namorado ali, vamos falar de casamento dentro desse contexto. Você tem um costume, tem ali na sua rotina, sua correria e precisa muitas vezes fazer as coisas sozinha, não é bom que o homem esteja só. Ah, mas agora não é pecado, é uma brecha que está aberta. Você acompanhado, você tem muito menos possibilidade, você tem mais força e argumento, porque 2 cabeças pensam melhor que uma. E a Bíblia com um cordão de 2 dobras é mais o quê? Difícil de se quebrar do que o cordão de uma só. Então, quando Deus ministrou isso no meu coração, ele falou assim, você está andando muito sozinha. Tipo assim, vou ao mercado, não deu para ele ir, vou sozinha. Vou ali, não deu para ele ir, vou sozinha. Vou fazer isso, não deu para ele ir, vou sozinha. Eu não procurava essa harmonia de conciliar a nossa agenda, entendeu? Por causa da independência, de querer, de ter acostumado. E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração e ele falou, não é bom que você esteja só. É um ciclo que você passou quando você estava solteira, mas agora você está casada. E aí você precisa corrigir, não um pecado, mas essa brecha. Então, falando sobre isso, eu precisei ali resgatar toda aquilo que eu fazia, conversei com meu esposo, né? Expliquei essa revelação que Deus mandou, expliquei quais eram as dificuldades que me implicava de estar com ele, que falava assim, vou fazer sozinha por causa disso, ele... Não, eu realmente, eu preciso também abrir esse tempo para estar com você. Foi uma conversa, Carol, bem saudável, bem gostosa, e vocês que estão nos ouvindo, assim, de Deus mesmo, algo que Deus direcionou para que seja feito. Então, por isso que a gente fala assim, o ministério de forma independente, ele não se sustenta. Ele não se sustenta. Ele pode ter ali um ápice, mas aí, do nada, você vê a pessoa estava bem, não se sustenta. A gente precisa estar debaixo. E aí, Deus me exortou muito com relação a isso. Carol. Eu tô aqui maravilhada com uma parte que ela falou, que às vezes a gente foca muito naquilo que é pecado, né? Sim. Ministerialmente falando... Mas eu não tô fazendo nada de errado, não tô pecando. Não é pecado. Mas não é sobre o pecado em si, é sobre as brechas que vão acontecendo antes do pecado chegar sobre as nossas vidas. E a gente precisa ter isso muito esclarecido dentro de nós. E uma coisa que a gente precisa entender, Kátia, que quando a gente fala do relacionamento, né? Vamos linchar aqui a casamento e ministério, a gente precisa entender que o casal, ele é uma só carne também dentro do ministério. Sim. Porque o ministério do Simão, ele vai fazer parte de mim e o meu ministério vai fazer parte dele, porque somos uma só carne agora. E é muito engraçado, quando eu e o Simão, a gente começou a namorar, o Simão, ele olhou pra mim e falou assim, né? Começa, né, aqueles assuntos que na nossa época não tinha, pelo menos, né, aquele negócio de pedido de casamento. Na nossa época, decidia casar e casava, né? Que agora o pessoal, né, é pedido de casamento, é tudo, né? Algo específico, Isso. né? E aí, quando a gente começou a conversar sobre casamento, sobre casar, aí ele bem sério olhou assim, parou um dia pra mim, olhou e falou assim, olha, você quer casar comigo? Aí eu falei assim, quero, a gente não tá começando a organizar tudo isso pra casar? Aí ele falou assim, mas pra você casar comigo, você tem que casar com o meu ministério. Você tá disposta a casar com o meu ministério? Logo no início, assim, aí eu olhei assim, né, aquela, ai, Deus, tô disposta, né, toda emocionada, a gente fica. Emocionada. Mas quando a gente vai pra prática, a gente vê que é mais assim, o buraco é mais embaixo, a gente vê que não é tão simples assim. E é muito bom quando dentro do relacionamento a gente tem essa cumplicidade de entender que nós somos uma só carne, também ministerialmente falando. Sim. Porque... E eu até brinco, assim, que ele estava na liderança do Ministério de Homens, né, da igreja. E aí, quando ele tinha que resolver algumas coisas da liderança do Ministério de Homens, vamos pedir camisa pro Congresso. Aí ele olhava assim, como que eu faço? Manda todo mundo vir falar comigo. Eu vou anotar o nome de todo mundo, vou fazer a grade de pedido, não se preocupa não, vou... Porque a gente precisa dessa cumplicidade. Sim. E até que a gente estava conversando antes de sair de casa, né, e eu falando, as coisas do podcast, o horário. Aí ele olhou assim, eu já tô pronto, eu sou seu motorista, vou te levar. Bênção. Porque a gente precisa entender isso, porque não é para você viver uma competitividade com o seu esposo. Porque muitas vezes a gente vê dentro de alguns relacionamentos, o casal ele quer viver uma competitividade assim, ministerial.
e aonde o homem ele não quer que a mulher se sobressaia, a mulher não quer que o homem tenha um destaque, e aí fica uma guerra e eles precisam entender que não é para eles lutarem um contra o outro, é para eles se unirem e lutarem contra principados e potestades, porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, muito pelo contrário, a nossa luta é contra principados e potestades, contra o adversário das nossas almas. Então o casal, ele precisa ter muito bem isso estabelecido. Então se você já está casada e aí você está vivendo esse conflito, faça igual a Rox, assim, que aconselhou, chegou e falou, gente, vamos conversar, Vamos conversar. Isso. Ou então, se você... As jovens que ainda não casaram, ainda não viveram essa fase, gente, tem que conversar antes. Igual o Simão chegou pra mim e falou, foi muito franco, porque depois não tem como você dizer assim, mas eu não sabia. Sim. Porque a gente precisa tapar as brechas. Não é sobre o pecado, é sobre as brechas, as lacunas que vai ficando e aí lá na frente vai nos fazer tropeçar no pecado. Amém. Exatamente. Eu acho muito interessante, meninas, e a gente não está aqui apenas falando sobre o assunto, né? Nós somos mulheres que vivemos sobre o assunto, então é muito mais fácil eu falar daquilo que eu vivo, né? Então não existe hipocrisia, né, em vocês, e é tremendo isso, porque os maridos, elas estão aqui, né? A gente com esse bate-papo maravilhoso, mas eles estão lá fora esperando elas, né? Um com a filhinha do lado, né? Que é pequenininha ainda, então tá cuidando da filha, mas abençoou elas. Elas foram abençoadas pelos maridos para estarem aqui sentadas falando a respeito do assunto de ministérios, porque eles entendem que o ministério delas é importante. Então, assim, fica também a dica para os homens que estão nos ouvindo, né? E você, mulher que está nos ouvindo, também divida aí esse podcast com seu marido, né? Para que... E se existe alguma falta de comunicação em vocês a respeito disso, se comuniquem o mais rápido possível. A palavra de Deus, ela é a nossa direção. Então, é a palavra de Deus que está nos ensinando tudo isso essa tarde. Por isso que nós colocamos o ministério feminino segundo a Bíblia, porque não é o ministério feminino que eu quero exercer. Não é o ministério que elas querem exercer. É o ministério que Deus as chamou, Deus as convocou, Deus tem as capacitado e é Deus que tem, né, as abençoado para que exerçam ele. E é uma comunicação que precisa começar com o reconhecimento do erro próprio, não do outro. Não é chegar... Não é apontando, né? Exatamente. Não é chegar e falar, vamos sentar porque você está errando nisso, Gente, você está errando nisso. naquilo. Não, é uma comunicação que precisa começar. Vamos sentar porque eu estou errando nisso e eu preciso da tua ajuda. Porque foi nessa direção que eu conversei com a Delson. Amor, eu estou errando nisso. Nisso e nisso. Você concorda? Identificar o seu erro e admitir, né? Exatamente. E pedir a ajuda do outro, né? Porque é para isso que a gente está casado. É para nos ajudar, é para nos auxiliar ali, né? E aí, ele vendo, assim, eu admitindo o meu erro, eu acredito... isso quebrantou o coração dele para ele também admitir o erro dele. Então, a gente chega assim numa conversa, você tá errando nisso, naquilo outro. Você não tá quebrantando o coração dele para ele entender o erro que ele tá tendo. É sobre o seu. Só criando mais um problema, né? Porque essa discussão vai desaguar em ser mais um problema e você vive um ciclo sem fim, né? E a mulher fala assim, não sei por que o diálogo com meu marido não flui. Não vai fluir, você só tá apontando o erro dele. Acusação, né? Cadê o seu? Põe o seu na mesa e deixa que o Espírito Santo trabalhe em cima do dele. Inclusive, é o que a Bíblia diz, né? Que o Espírito Santo é especialista de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Não somos nós, né? Exatamente. É o Espírito Santo que faz. Aproveitando a gente chegar nesse assunto, né? Nós temos aqui na igreja algo que eu acho muito importante, assim. Eu acredito que dos trabalhos mais importantes na nossa igreja, se não o mais importante, é o discipulado, né? Que é o sentar para aprender. Excelente. Né? E temos também o discipulado exclusivo para os casais da igreja. Então, na minha opinião, os casais da igreja que hoje não estão com essa comunicação é porque não estão participando ainda desse discipulado de casais, que é tão importante, porque o pastor Silas sempre fala isso. Nós não temos bola de cristal. Adivinhar, né? A Bíblia diz que é pecado adivinhar. Né? Então, é difícil, se o casal, né, não sentar para conversar e se um não contar o que está sentindo para o outro, vai ser difícil adivinhar. Né? E não tem como adivinhar. Então, é preciso sentar, conversar e vir para o discipulado de casal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, né? Outro vínculo que nós temos aqui muito forte, porque os nossos pastores
os nossos pastores sêniores, pastor Silas e pastora Cida, também são diretores da escola da faculdade FAB, né, que é uma escola de teologia que temos na parte superior da nossa igreja, que temos aqui curso básico, médio e bacharel de teologia. Então, você que está nos ouvindo, não perca tempo. A palavra de Deus, ela precisa ser estudada pelos filhos de Deus, né? Como eu conheço Deus, como Carol colocou aqui, como eu conheço Deus, como eu conheço a sua palavra, se eu não estou nem aí para a palavra de Deus, se eu não leio, se eu não estudo. Então, assim, quer conhecer Deus, quer conhecer a sua palavra, vem estudar com a gente aqui na FAB, amém? Você pode participar de um curso, inclusive, uma aula gratuita para poder conhecer primeiro o trabalho e logo depois você faz a sua inscrição. Kátia, e é bom a gente frisar, aproveitar que a gente está nessa mesa de comunhão sobre mulheres, entender que teologia não é só para homens. Exatamente, de jeito nenhum. Teologia não é só para homens, é para nós mulheres também, para que sejamos a cada dia mais sábias sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque, querendo ou não, por muito tempo foi linchado que teologia era uma coisa masculina, né? E não é. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. A mulher sábia não é a mulher que conhece todos os assuntos do momento. Né? Não é a mulher que está antenada com todos os nichos de conversas das redes sociais. Né? A mulher sábia é a mulher que conhece a palavra de Deus, medita nela de dia e de noite. Porque ela é como uma árvore plantada, como o Salmo 1 diz, né? Junto a ribeiros de água, dá o seu fruto na estação própria e tudo que ela faz prospera. Sua família é uma bênção, seu casamento é uma bênção, seus filhos são uma bênção, porque ela conhece a palavra de Deus. Então, fica aí a dica, viu? Vem estudar em nome de Jesus. Carol, deixa eu te falar uma coisa. Nós colocamos vários pontos, né, agora aqui, mas tem um ponto que é bem necessário. Como que, sendo uma esposa de um pastor, como sendo uma líder do Ministério de Jovens da igreja, você consegue administrar o seu tempo. Que primeiro você... A Roxane colocou aqui uma prioridade, achei o máximo, né? Lendo lá Juízes 4, colocou uma prioridade. Então, primeiro você tem uma identidade, você é filha de Deus, mas você é você, ser humano, Carol, né? E aí tem também a mãe, a esposa, porque a esposa vem primeiro, gente, peraí. Carol, esposa, mãe, e também tem o seu ministério. Como administrar isso? Tempo para tudo, né? Não, mas como administra? E ainda mais que nós, mulheres, a gente tem uma ilusão de que a gente vai dar conta de tudo. A gente tem, assim, né? A gente, por mais que o meu dia só tem 24 horas e aquilo que eu tenho para fazer vai ultrapassar 24 horas, mas a gente acredita que a gente vai dar conta. Porque somos tendenciadas a acreditar que temos superpoderes para resolver todas as tarefas do nosso dia, né? Sim. Mas a gente precisa, Kati, entender que a gente precisa ter 2 pilares para a gente administrar o nosso tempo. Amém. Que é o pilar daquilo que é importante e o pilar daquilo que é prioridade. Perfeito. Por que eu vou nichar nesses 2 pilares? Porque nem sempre tudo aquilo que foi importante para mim vai ter a prioridade de ser resolvido no meu dia. Sim. Porque nós somos seres movidos pela nossa emoção. Sim. Nós somos seres, assim, que têm o coração na frente de tudo. Então, a gente tem uma proporção de maximizar a importância de tudo na nossa vida. Sim, sim. Quando for perguntar assim, o que é importante para você? A gente vai maximizar tudo. A gente vai falar, é muita coisa, tudo é importante para mim. Então, a gente precisa nichar. Então, quais são as prioridades no meu dia? Porque nem sempre aquilo que a gente vai ter para fazer naquela semana, tudo aquilo que a gente vai ter para fazer naquele dia, vai ser a prioridade do momento. E a gente precisa ter isso muito bem claro. E eu quero dar um exemplo, porque é bom a gente entender na prática, né? Quero até dar um exemplo que teve um dia que, assim, a gente vinha de uma semana de muitos trabalhos na igreja, a gente passou um fim de semana cheio de atividades, e aí a gente vem para os cultos, e aí quando chegou sexta-feira, a gente tinha trabalho com jovens, que era o sextou, com jovens. E eu já, durante o dia, assim, Senhor, os meus filhos não vão aguentar. Meus filhos não vão aguentar vir pro sextou, porque eu já pensando assim, porque mãe, né, já vai maximizando, dando aquela potência, meu Deus, eles vão chegar, eles vão assim, falar, eu não acredito que eu tenho que ir pra igreja de novo. E aí eu já pensando com o Senhor, porque a gente tinha que estar aqui, mais ou menos assim, pra você ter noção, umas 7h20. E a perua deixa eles em casa umas 7h10. E aí, a minha prioridade daquele dia era vir pro trabalho dos jovens. Meus filhos deixaram de ser importantes? Jamais, nunca.
Sim. Meus filhos continuam sendo sempre importantes na minha vida, mas a minha prioridade era estar aqui no trabalho dos jovens. E aí, na hora que tava perto da perua chegar, eu e o Simão olhando assim, já sei, vamos o que a gente vai fazer. A gente apagou todas as luzes da casa. Aí a gente tem uma luzinha que a gente põe no bocal, que fica colorida. Aí a gente colocou, aí ficou as luzinhas coloridas pela casa inteira só. E aí, quando a perua parou na porta de casa, a gente colocou uns louvor bem agitado, tocando. Aí eles entraram em casa, nossa, que legal, que demais. Eu, isso aí, vamos, que a gente vai pra igreja. Vamos pra igreja, vamos entrando no carro. E eles super animados, e foram, porque o clima... Legal. Porque a gente criou o clima pra eles. Então, quando a gente entende quais são as nossas prioridades pra resolver naquele momento, Sim. Deus vai nos dando estratégia pra gente resolver. Porque Deus, ele não vai colocar nas nossas mãos tarefas que a gente não tem a capacidade de resolver, Verdade. até mesmo dentro do tempo que a gente tem. Porque aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas não acrescenta dor, não vai ser algo pesaroso. Sim. Às vezes, o que falta para nós mulheres é a gente colocar o pé no freio e fazer essa análise e entender assim, Senhor, me dá estratégia para resolver isso? Porque na sede de querer resolver da nossa forma, porque se fosse eu, na sede de resolver da minha forma, porque eu me conheço e eu ia querer chegar aqui no horário para fazer o trabalho com jovens, as crianças decidem por isso, não, nem fala, oi, vamos entrar no carro. E aí eu ia ter 2 filhos moribundos aquela sexta-feira à noite todinha. Então, às vezes, o que falta é isso, a gente entender, tá bom, a minha prioridade no meu dia é resolver tal atividade. As outras atividades não vão deixar de ser importantes. Elas continuam sendo importantes. Mas faça um checklist das suas prioridades para você resolver nessa semana. Porque, às vezes, também a gente se perde muito em fazer as nossas coisas do dia, porque a gente tem na mente tudo que a gente precisa fazer. Só que tem mulheres que funcionam muito de... Precisa ter um papel na prática, escrito ali, precisa ter um plano de ação durante a semana. E você precisa se conhecer, entender o que funciona para você. Porque aí você vai listando as suas prioridades de cada dia, as suas prioridades de cada horário. Deus vai dando estratégia, gente, pra gente resolver. Verdade, Deus dá mesmo. Dentro de tudo que a gente, né, falou aqui, achei o máximo as estratégias da Carol. Já vamos pegando aí, viu? Não, tô aqui Alice. lembrando com a Alice, porque quando ela não quer ir para a igreja, ela acorda, a gente vem no domingo de manhã. E quando ela não quer, eu penso, né, em algo que ela gosta aqui. E a Alice é muito de amizade, gente. Ai. Eu falo, Alice, ela, mamãe, tô cansada. Eu falo, Alice, sua amiguinha tal vai estar lá. Ela, vai Chega estar lá. Já muda o rostinho, já muda o rostinho. Ela vai estar lá. Aí eu falo, vai. Aí ela já se anima toda. Então, assim, é igual a Carol falou, poderia... Ai, vamos, filha, tá na Tem hora, a que gente ir. ir, tem que ir. Aí, eu uma vez fiz isso e eu falei assim, olha, vamos pensar naquilo que a criança gosta e trazer para que ela se anime naquele momento, né? Aí, toda vez eu uso estratégia com a Alice e dá muito certo. Rô, existem limites para a gente exercer o ministério ou não tem limite? A gente tem que passar por cima de tudo e de todos e exercer o ministério e acabou. Afinal de contas, nós vamos dar conta quando a gente chegar no dia do juízo final, né? Deus vai dizer assim, minha filha, o que foi que você fez com o dom que eu lhe dei, com o chamado que eu lhe entreguei? Ah, Senhor, eu não fiz por causa disso, eu não fiz por causa daquilo. Não, Senhor, eu fiz tudo que o Senhor queria que eu fizesse. Eu passei até dos limites, eu até fiz mais, porque eu sou maravilhosa, né? O Senhor chamou alguém Top, demais. né? A gente E aí? vai dar conta, Kátia, mas não se trata só do que eu fiz, mas como eu fiz. A Bíblia diz que naquele dia muitos dirão, Senhor, mas em teu nome eu preguei. Essa dói. Eu profetizei, eu fiz tanto a tua obra. E Deus vai falar, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Então, aonde que essa pessoa se perdeu? Porque a obra de Deus, ela fez. Essa é uma verdade. Naquele dia eles dirão, eu fiz a tua obra, eu profetizei no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome. Aonde que essa pessoa se perdeu no fazer? Não, ela fez. Mas no como ela fez. Sim. Existe, mais uma vez, aí trazendo aqui o resumo autoridades que a gente precisa se submeter, o tempo que a gente precisa respeitar, quando é o tempo da gente fazer e quando é o tempo da gente aprender. E existe todo um contexto por trás, não é só fazer a obra de Deus, é saber quem eu sou, entender que eu sou esposa também, entender que eu sou mãe, entender que eu tenho outros papéis na sociedade. Então, não se trata só de fazer, mas é o como que eu faço, porque o como que eu faço vai determinar se naquele dia Deus vai me reconhecer ou não. Vai rejeitar. Meu Deus. Ui, essa Não, dói. não, e é maravilhoso quando a gente para pra pensar nessa passagem de que
teu nome eu curei, fiz tantas coisas, Senhor, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, porque Deus, ele não está interessado no sentido, assim, a maximização não é sobre aquilo que a gente faz, é sobre quem nós somos em Deus. Porque o Senhor, ele vai falar assim, mas apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Porque a nossa identidade de fazermos aquilo que Deus quer foi deixada de lado, porque a gente ultrapassou os limites que foram colocados para nós. E é muito sério isso, Kate, porque muitas vezes a gente vem para a igreja e a gente fica preocupado com tantas coisas sobre o serviço e a gente não se preocupa com a nossa adoração a Deus. A gente se esquece que o nosso culto, a nossa adoração começa ao sair de casa. Quantas vezes, se a gente se deixar levar pela rotina, na hora de se arrumar para ir para casa, a gente está gritando com o filho, a gente está gritando com o filho porque a gente vai chegar atrasado, a gente está brigando com o marido porque não colocou a camisa que a gente queria que colocasse, a gente ficou brava porque na hora que a gente colocou o look e aquele look não ficou como a gente conjecturou na nossa cabeça. Nossa. E aí a gente chega na igreja e acha que, agora vamos lá. Não, e não é. A gente precisa entender que existe uma importância na intenção do coração. Porque a gente se envolve muito com o dono da obra, e a gente se envolve muito com a obra e se envolve pouco com o dono da obra. A gente se envolve muito em querer ser útil na nossa comunidade, em querer ser útil em carregar um copo de água, em querer ser útil em passar uma vassoura no chão, em querer ser útil em tantas coisas, em subir em cima de uma plataforma e pregar uma palavra, e nos esquecemos da importância de dobrarmos os nossos joelhos e levantarmos as nossas mãos sem ira e sem contenda para louvar ao nome do Deus ao qual servimos. Então tem limite, sim, né? Tem. Amém. Meninas, aproveitando essa pergunta, né, essa questão do limite, tem mais uma que é bem interessante a gente fazer, né? Quando nós falamos de ministério feminino, quando nós tocamos no assunto de personagens bíblicos femininos, né, nós lembramos muito de Marta e Maria, né? É uma polêmica essa história, né, de Marta e Maria, da história. Mas, olhando para a história bíblica de Marta e Maria, como podemos achar um equilíbrio para extrairmos o melhor das duas? Porque as duas estavam servindo a Jesus naquele momento, né? As duas abriram a sua casa. A Bíblia fala que quem convida é Marta. Marta. Né? Olhando pelo lado que Marta convida e a gente, entendendo esse texto, a gente entende que ela poderia ser a irmã mais velha, né? E como irmã mais velha, ela que faz o convite. A Bíblia não fala dos seus pais, mas fala dos 3 irmãos. Fala que a casa mora os 3. E era uma casa que era sempre visitada por Jesus. Quando Jesus estava naquela cidade, ele sempre, né, estava na casa deles, né? Mas olhando para Marta e Maria, Marta atarefada com tantas coisas e brava porque Maria está aos pés de Jesus aprendendo, né? Ela chega a chamar a atenção do mestre. Jesus, o Senhor não se importa. Tá fazendo pouco caso. Tipo assim, eu tô aqui me matando, né? Querendo prestar o melhor serviço para o Senhor e ela tá aí aos seus pés. Olhando para esse contexto, né? Olhando para essa história bíblica, eu queria que cada uma de vocês conseguisse extrair o melhor das duas para a gente chegar num equilíbrio do que é o ministério feminino, do que é a mulher exercendo o seu ministério. Isso, nesse momento, né, da história, nós que estamos aqui, as pessoas que estão nos ouvindo, de sei lá onde estão agora, no ônibus, em casa, em algum lugar, mas como trazer um equilíbrio, né? No servir e no sentar para aprender, né? Se sentar aos pés do mestre. Rô, começa por você. Eu queria começar pela Carol, eu só complementava. Pode ser. Kate, eu acho que para a gente ter esse jogo de equilíbrio entre o servir e o sentar para aprender, é muito simples e a gente, às vezes, complica muito. A palavra do Senhor vai dizer em Eclesiastes 3:1, e eu peguei uma versão, a NVT, que eu gosto muito, que diz assim: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Nós precisamos entender que há um momento certo para todas as coisas. Porque muitas vezes a gente ora ao Senhor pedindo tantas coisas, pedindo tantos dons, e falta na gente, como mulher, orar ao Senhor pedindo discernimento dele, para que nós possamos entender qual é naquele tempo oportuno, aquilo que ele tem para as nossas vidas. Porque quando a gente tiver um discernimento alinhado com Deus, com o mais interessado, do dono da obra, a gente vai ter uma clareza sobre
o momento oportuno ao qual nós estamos instaladas. Esse momento é um momento de eu servir ou é um momento de eu sentar e me lançar aos pés? Porque o Senhor, ele não repreende Maria, porque naquele momento oportuno era o momento de estar aos pés do Mestre. Aquele momento era o momento de não perder a boa parte. Então, a gente precisa ter muito bem isso esclarecido dentro de nós e buscarmos em Deus. Deus, se eu ainda não tenho esse feeling de entender, se nesse momento é para eu sentar, se nesse momento é para eu servir, busca em oração ao Senhor. Sim. Peça ao Senhor, Senhor, me dê discernimento para eu entender qual é o momento de eu falar, qual é o momento de eu calar, qual é o momento de eu agir, qual é o momento de eu sentar e ser ministrada, qual é o momento, Senhor amado, da estação que eu estou vivendo, porque muitas vezes nós nos frustramos, porque nós não entendemos a estação que Deus tem preparado para nós. Porque quando nós entendemos a estação que Deus tem preparado para nós, no tempo oportuno ao qual Ele tem nos plantado, nós evitamos frustrações dentro do nosso coração. Porque muitas vezes a gente conjectura algo e são só coisas do nosso coração e dos nossos achismos, porque aquilo que Deus tem para nós é totalmente diferente. Então a gente tem que gastar tempo em oração e pedir ao Senhor, Senhor, me ensina a entender aquilo que o Senhor tem para o momento que eu estou aqui agora. Amém. E você, Rô? É dentro desse mesmo contexto, né, de Marta e Maria, é importante a gente ressaltar, vamos falar de Marta antes do processo de mudança dela, né? Ela recebeu Jesus, acho que a Cátia colocou muito bem aqui, e ela, na sua ansiedade, e a gente comete esses erros, né? Ela foi extremamente desrespeitosa, porque o que ela fez, ela não poderia ter feito, de interromper uma reunião, um ensinamento rabínico, né? Porque Jesus ele estava colocado ali, estava ensinando. Ela foi extremamente desrespeitosa, inconveniente, e ainda disse para Jesus o que ele deveria ter feito. Uma mulher, naquela época, condicionada à sua época, chegar para um rabino, exortar ele e dizer para ele o que ele deveria ter feito, ela foi muito... E assim, a gente olha para a situação dela, mas a nossa ansiedade nos coloca nesse papel, muitas vezes, de ser inconveniente e de deixar de usufruir do momento que a gente está vivendo. Porque a gente pensa assim, Jesus está aqui, mas a situação está acontecendo, mas eu deveria estar fazendo aquilo. É viver o momento, gente. É viver o momento. Ela recebe Jesus e a gente entende que a preocupação dela era preparar a refeição. Mas ali Jesus começa a ensinar. E se ela estivesse vivendo o momento, ela ia estar atenta ao que estava acontecendo, porque a impressão que eu tenho é que ela estava tão envolvida que ela não se deu conta do momento que estava vivendo ali na casa dela. E aí, às vezes, a gente está tão interagida com o depois, com o que eu preciso fazer depois, que a gente não se dá conta do momento que está acontecendo na nossa casa, do momento que está acontecendo na nossa vida. Aí, mais para frente, Lázaro adoece e ela fala assim, e manda um recado para Jesus, né? E Jesus chega depois de 4 dias. E é importante observar a atitude das duas aqui. Porque as duas vêm, primeiro, na ordem, não vou falar pela ordem aqui, mas só para a gente resumir, as duas vêm aos pés de Jesus. E falam a mesma coisa. E falam a mesma coisa. Se o Senhor não estivesse aqui, Lázaro, meu irmão, não teria morrido. Só que a diferença é que, depois que Marta fala, ela questiona. Mas eu ainda creio que o Senhor pode ressuscitar. E aí Jesus ali despende um diálogo com ela. E aí fala, Marta, mas se você crer, verás a glória de Deus. E ela ali passa ali questionando. Quando Maria chega e fala assim, vai lá chamar... Jesus fala, vai lá chamar tua irmã, e Marta vai lá e chama Maria. Quando Maria chega, ela se dobra diante de Jesus e fala assim, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E a única coisa que ela faz é continuar aos pés de Jesus. Se rende. Orando, É continuar adorando. Ela não questiona. E a Bíblia diz que a ação, que então o coração de Jesus se enche de compaixão e ele pergunta, aonde está Lázaro? Gente, eu acho muito importante a gente destacar isso, porque é a nossa adoração que comove o coração de Jesus. Não o nosso serviço. Não o nosso serviço, exatamente. E a pergunta foi sobre, só para me encaixar aqui nesse contexto, só para eu... Olhando para a história bíblica, né, de Marta e Maria, como podemos achar o equilíbrio para extrairmos o melhor das duas, né? Porque a gente tem a que faz, né? Eu sou muito executora, gente, então eu
Eu me identifica muito com Marta, né? Porque eu sou muito da pessoa que executa. Então, assim, se me derem um serviço para fazer, enquanto ele não estiver pronto, né? E às vezes até depois que está pronto, eu ainda invento coisa, né? Então, assim, eu me identifico muito. Mas ela sendo executora, porque a gente está falando de ministério aqui. Então, a mulher, sim é para exercer o seu ministério, procurar, através da palavra de Deus, qual é o seu chamado, conhecendo o Deus da Bíblia, entendendo que é filha desse Deus, né? E quando você entende as duas coisas, quem é Deus e quem você é em Deus, você conhece, você acha, você encontra o seu chamado e você exerce ele independente. Se seja ministrar a palavra, se seja cantar louvores, se seja intercessão, se seja a parte dos bastidores da igreja, né? O servir o irmão, o preparar a boa alimentação, o organizar, o decorar, não sei, mas são muitas coisas para fazer, né? Então, você pode encontrar. Mas quando a gente olha para o contexto de Marta e Maria, nós vemos uma que é completamente executora, mas fica com raiva, porque o problema não era ela executar o serviço, porque alguém tinha que cozinhar naquele dia, ok? Todos estão ali, porque ela, quando recebia Jesus, ela recebia só Jesus, recebia Jesus e os 12. E os 12, exatamente. Né? Maria, ela está aos pés de Jesus porque ele está ensinando e ela está aprendendo. E todas as vezes que nós vamos ler sobre Maria, ela está nessa posição, sentada aos pés. Né? E Marta, tudo bem que ela deveria cozinhar, tudo bem que alguém da casa ia ter que cozinhar, e tudo bem que fosse ela, mas ela estava com raiva, porque ela estava executando o serviço para servir bem Jesus e os discípulos, mas ela fica com raiva da irmã que está aos pés. Né? E o problema é como que eu tenho equilíbrio para extrair o bom das duas, porque eu preciso estar aos pés. Carol achou muito perfeito, Carol, falando sobre o tempo determinado para todas as coisas, mas eu também sou serva. Né? Exatamente. E aí, então vamos voltar para essa cena aqui do contexto que a gente estava. As duas estavam totalmente chateadas, perdidas, e aí chega Jesus, aí vem Marta e questiona, vem Maria e adora, e após a adoração de Maria, Jesus dá a diretriz. Sim. Aonde está Lázaro? Então, quando a gente estiver perdida, não souber o que fazer, não souber qual que deve ser o nosso papel naquela situação, vá para os pés de Jesus. Amém. E ouça, porque Marta foi para os pés de Jesus, ela questionou. Então, assim, Marta continua ali no embate com Jesus, até que Jesus fala assim, filha, vai lá chamar Maria. Aí Maria chega, vai para os pés de Jesus e adora. Aí sim ela ouve Jesus e fala assim, aonde está Lázaro? Aí sim elas têm a direção do que precisa fazer, levar Jesus até o problema, levar Jesus até Lázaro. Então, estou perdida, não sei o que fazer. Irmãs, vá para os pés de Jesus e ouça, ele vai te falar o que você precisa fazer naquele momento. É esse exercício que eu faço na minha casa, porque, gente, eu trabalho fora. Né? Falando do contexto de uma mulher que trabalha fora, e o período é integral, no trabalho fora meio período, é período integral, de segunda a sexta. Aí a gente tem as coisas da igreja, porque eu não posso me abdicar disso. Tem a questão de ser esposa, tem a questão da filha. Então, quando eu estou perdida, eu simplesmente, Senhor, o que eu preciso ser agora? É relaxar e aproveitar esse momento, ou é simplesmente respirar e ir e resolver? Me dá uma direção, eu vou para os pés de Jesus. E aí o Senhor sempre me dá uma direção na forma de inspiração. E aquela inspiração que eu sinto, eu vou... E assim, a gente precisa tomar cuidado, porque em todas as situações eu tenho a oportunidade de ser Marta e Maria. Se eu deixar, eu posso ser Maria o tempo todo e as coisas ficam lá. Se deixar também, eu posso ser Marta o tempo todo. Sim. E não priorizo. Em todas as situações eu posso ser uma outra. Quem vai nos trazer esse equilíbrio é o Senhor que vai nos direcionando ali. Mas Amém. O importante é a gente ir para os pés de Jesus. E ele vai nos direcionar sobre o que fazer. Amém. Ai, meninas, a conversa tá tão boa. Mas... Gostoso. Se deixar, a gente fica aqui. É verdade. Horas e horas, né? Se deixar, a gente vai falar. Porque é um assunto, né, que a gente vai conversando. E aprendendo, né, E aprendendo, exatamente. Aprendendo. Mas chegamos ao fim de mais esse Radaças à Mesa. Né? E eu queria agora que vocês nos dessem as considerações finais. Um conselho para quem está nos ouvindo, um agradecimento, enfim. Fiquem à vontade. Pode começar, Carol. Nesse momento final, eu não posso deixar de direcionar a palavra para você que está ouvindo. Você é mulher, eu vou nichar porque é um Radaças à Mesa para mulher. Independente de você congregar na Igreja Batista Plenitude de Deus ou congregar em outra igreja, independente do lugar aonde Deus te plantou, que você possa ter um coração voltado.
a servir ao Senhor, ministerialmente falando. Porque o Senhor te resgatou, o Senhor te tirou do lamaçal do pecado. Não foi para que você vivesse dentro de uma bolha e todas as coisas girassem em torno do seu eu, em torno daquilo que você mesma quer. Não. O Senhor te resgatou, o Senhor te alcançou com a sua misericórdia, com a sua graça, com a sua potente mão para a salvação, para que você seja uma anunciadora do evangelho da parte do Senhor. Então, talvez você está aí ouvindo isso e alguns momentos foram falando com você e você se viu na necessidade de romper diante daquilo que Deus tem para você. Faça isso. Coloque em oração, seja uma mulher corajosa, converse se você for casada com o seu marido, converse com a sua liderança local. Se você for solteira, converse com seus pais, converse com seu líder, mas se mova para aquilo que Deus tem para a sua vida, porque está chegando aí o tempo oportuno ao qual o Senhor irá resgatar a sua noiva. E a gente sabe que os dias são maus. E a gente precisa cada dia mais e mais de mulheres valentes, dispostas a clamar sobre a obra do Senhor para anunciar às nações. Amém. E eu agradeço, Kate, pela oportunidade de poder estar aqui. Para mim é um privilégio. Eu que agradeço. A gente tem um coração cada dia mais sedento, né, por querer falar de Jesus. E estar numa mesa de comunhão como essa é algo, assim, extraordinário. Ai, que bênção. Você, Rô? Faz a gente sentir a presença de Deus, né, conversando aqui. Minhas considerações finais começam em Jeremias capítulo 1, versículo 4. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre da tua mãe, eu te santifiquei. Às nações eu te dei por profeta. Eu, porém, disse: Senhor, porque não sei falar, porque ainda sou uma criança. O Senhor, entretanto, me disse: não digas que não posso, porque sou uma criança. Porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo o que eu te mandas, irás. Não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Antes que você se formasse no ventre, o Senhor já te conhecia. O Senhor, ele não erra na sua escolha. Não sei se o Senhor te chamou para ministrar, para louvar. Não sei se o Senhor te chamou para servir ali com os seus talentos culinários, para servir com os seus talentos ali de costura. Não sei qual foi a vocação e o talento que você tem para a obra do Senhor, mas o que eu sei é que antes que você se formasse no ventre da tua mãe, o Senhor, ele te conheceu. Então, não teme em exercer o teu chamado. Aí você pode estar se perguntando, por que não está fluindo? Se o Senhor me chamou, se o Senhor me escolheu. Aí eu vou te convidar a fazer um overview de tudo que a gente falou aqui e ver qual ponto da sua vida você precisa corrigir. É uma submissão à autoridade? É uma conversa dentro de casa? É um alinhamento? É um momento de você sentar para aprender? O fato é que se Deus te chamou, ele é fiel para começar a boa obra e aperfeiçoar na sua vida. Mas há pontos aqui que a gente não pode desconsiderar no chamado de Deus e a gente falou de todos eles nesse podcast. E obrigada, Kate, por trazer esse tema tão importante com tanta seriedade e responsabilidade, respaldado na palavra do Senhor, não respaldado no que eu acho, no que a Carol acha, no que a gente deixa de achar, mas em experiências pessoais e vividas com respaldo na palavra de Deus. Obrigada por esse tema, obrigada por essa oportunidade. Eu espero que alcance o coração, de certa forma, de todos os que estão nos ouvindo. Amém. Amém. Eu quero aqui agradecer, né, a nossa igreja, Igreja Batista Plenitude de Deus. Como já falei no início, falar novamente, ficamos localizados aqui à Rua Silvio Lagreca, número 251, quilômetro 19,5 da Raposo Tavares, sentido São Paulo. Amanhã mesmo, domingo, nós temos aqui... Gente, tô falando amanhã porque hoje é sábado, tá? Estamos gravando em um sábado, então temos 2 cultos. Culto da manhã às 9 horas e à noite às 19 horas. Então, você é o nosso convidado. Vem fazer uma visita para nós, vem nos conhecer, né? Ver o nosso trabalho, conhecer o nosso trabalho, enfim. E quero agradecer especialmente aos nossos pastores. Nós temos um casal de pastores abençoados, pastores sêniores da nossa igreja, pastor Silas Dourado e Cida Dourado, que são, na verdade, as pessoas que são responsáveis, né, por nos permitir viver esse momento, esse Radassa à Mesa. Então, é com muita honra que nós queremos agradecê-los, né, porque nós sabemos que se nós não estivéssemos debaixo da autoridade deles, né, debaixo da submissão a esses líderes, nós não estávamos aqui hoje. Mas louvamos ao Senhor porque eles têm a visão além, né, do que
até nós mesmas, né? Nós com o nosso ministério, e eles têm ido além. Obrigado, pastores. Obrigada, igreja. Obrigado, Ministério Radassa. Você, mulher que faz parte do nosso ministério. É uma honra servir ao Senhor junto com você. Queremos agradecer aqui a nossa mídia, né? O Samuel Dourado está aqui sempre conosco. A Bia hoje não está aqui com a gente porque está fazendo uma viagem com a família em descanso. Bia, nós te amamos. No próximo ela estará aqui gravando conosco. Queremos agradecer também. Queremos também lembrar você sobre a FAB, a Faculdade de Teologia. E a FAB, o Samuel vai colocar aí as redes sociais da FAB também para que você possa seguir. Vem fazer uma visita, vem fazer uma aula gratuita para você conhecer a nossa faculdade. Cursos de teologia básico, médio e bacharel. Então, é muito bom estudar a palavra de Deus. Não perca mais tempo. É hora de nós nos dedicarmos à palavra de Deus. E você, mulher que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, você que ouviu tudo isso aqui que foi falado, quer conhecer mais sobre o ministério feminino, leia a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos ouvir vários textos, nós vamos ler vários textos falando a respeito do ministério da mulher, o que a mulher pode, o que a mulher não pode, mas é importante conhecer a palavra de Deus. Né? Eu gosto especificamente do livro de Lucas, né, que Lucas escreveu. O livro, o Evangelho de Lucas é algo assim tremendo, porque ele fala muito sobre as mulheres, né? Sobre momentos em que as mulheres estavam com Jesus. Então, não é só sobre Marta e Maria, tem muitas outras mulheres lá. Então, leia com atenção, estude, seja dedicada, porque você vai aprender muito mais. E aqui nós queremos dar um tchau, até logo, até o próximo episódio de Radassa à Mesa, porque os próximos temas são muito bons também, amém? Um abraço, fique com Deus, Deus te abençoe.